Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma lista de questões. O exercício é fundamental para treinar, para fixar o conteúdo aí relativo à sua prova. E no caso, nessa nossa lista de hoje, nós vamos trabalhar o quê? A Lei 6.530, que não é uma legislação tão extensa, né? Diga-se de passagem. E aí, no caso, eu preparei essas questões aqui para você treinar, para você fixar o conteúdo, tá bom? Então vamos aí objetivamente, tá? Responder cada uma das questões. Você que é meu aluno aqui da turma de exercícios, eu sugiro que você faça o seguinte: você vai pegar a lista de exercícios que está disponibilizado aqui abaixo dessa aula, resolva primeiro a questão, depois você volta aqui para conferir a resposta junto comigo, tá bom? Beleza? Show, né? E qualquer dúvida em relação a algum ponto aí de alguma questão, você pode depois colocar aqui nos comentários e eu tentarei responder no tempo mais adequado possível, tá bom? Então, olha só. O exercício da profissão de corretor de imóveis em todo o território nacional, no que tange a permissão para o seu desempenho, requer do interessado a posse do título D. E aí, no caso, a gente encontra essa disposição lá no artigo 2º, possuidor do título de técnico em transações imobiliárias. Gabarito, a alternativa B de bola. 2. No desempenho de suas atribuições legais, compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, sendo-lhe facultado também, letra A, realizar avaliações judiciais de patrimônio sem restrições. Letra B, exercer a administração de condomínios edilícios. Letra C, opinar quanto à comercialização imobiliária. Letra D, atuar como incorporador de empreendimentos próprios, prestar consultoria jurídica em contratos de locação. Nós encontramos a resposta dessa questão no artigo 3º. Compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Então, gabarito, alternativa, letra C. Questão de número 3. Quanto à natureza e vinculação, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos de disciplina e fiscalização constituídos em autarquia, dotado de personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Ministério da Justiça, Ministério do Planejamento, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho ou Ministério da Fazenda. No caso, essa nossa questão, artigo 5º, vinculado ao Ministério do Trabalho, tá bom? Questão de número 4. No que se refere às pessoas jurídicas inscritas no Conselho de Corretores de Imóveis, a existência legal para sua composição determina que elas deverão ter como sócio-gerente ou diretor um corretor de imóveis com, no mínimo, 5 anos de experiência, individualmente inscrito, concurso superior completo, residente na capital do estado, eleito por assembleia da categoria. A questão de número 4 tem como base artigo 6º, parágrafo 1º, deverão ter como sócio, né, aqui na nossa questão, cadê aqui, ó, questão de número 4, né? As pessoas jurídicas a que se refere o artigo deverão ter como sócio gerente ou diretor um corretor de imóveis individualmente inscrito. Gabarito, alternativa B de bola. Questão de número 5. O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional e sem vínculo empregatício, mediante o contrato de associação específico que deve ser registrado no. Esse registro, de acordo com a lei, deverá ser registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis, ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis, né? Então, aqui no caso, letra D é a nossa resposta. Questão de número 6, composição, né? Composição tem cara de questão, né, de prova de concurso aqui, né? Composição do Conselho Federal contempla 2 representantes efetivos e suplentes de cada conselho regional, os quais são eleitos. Votação direta de todos os corretores do país pelo presidente da República, dentro
dentre os seus membros por indicação dos sindicatos estaduais ou mediante o concurso público de provas e títulos. Questão de número 6, a nossa base, artigo 10º, né? Vai ser composto por 2 representantes efetivos e suplentes de cada conselho regional eleito dentre os seus membros. 7ª, a perda do mandato de membro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais ocorrerá, entre outras hipóteses, por ausência sem motivo justificado a... Olha se isso daqui não tem questão de prova. 2 sessões consecutivas ou 4 intercaladas. 3 consecutivas ou 6 intercaladas. 4 ou 8. 5 ou 10. 6 ou 12. Tchan, tchan, tchan. E aí? Aqui tem cara de questão de prova, né? Com toda certeza. Se cai uma dessa na tua prova, você erra ou você acerta? Você acerta, né? Eu espero que sim. Certo? Então, olha só. No caso, essa nossa questão, a base é artigo 15, inciso 5. Por ausência, sem motivo justificado, há 3 sessões consecutivas ou 6 intercaladas em cada ano. Então, gabarito é alternativa B. Beleza? 8. Dentre as competências atribuídas exclusivamente ao Conselho Federal, inclui-se a atribuição de... Olha só. Questão de número 8. Competência do Conselho Federal. O que eu sempre falo sobre competência. O Conselho, que é federal, né? Ele tem atuação mais ampla. Atuação que vai impactar os conselhos, certo? Os conselhos regionais, que têm uma abrangência mais local, impacta os profissionais. Eu sempre falo essa lógica aqui na competência, né? Então, vai expedir carteiras? Vai decidir sobre carteiras? Vai decidir sobre pedido de inscrição? Manter registro? Fiscalizar diretamente as imobiliárias. Isso é uma competência primordial dos conselhos regionais, né? O Conselho Federal, ele supervisiona, né? Ele supervisiona ali, né, os conselhos regionais. Aí os conselhos regionais supervisionam as imobiliárias, né? Perceba que aqui tem tudo a ver com proximidade do profissional, certo? E aí, no caso, artigo 16, inciso 4, criar e extinguir conselhos regionais e sub-regiões. Constitui receitas. A percentagem sobre anuidades e emolumentos equivalentes a 10, 15, 20, 25 ou 30%. As receitas, né, percentagem de 20% sobre as anuidades e os emolumentos arrecadados pelos conselhos regionais. Então, alternativa letra C. Gente, isso daqui já é uma revisão, tá? Já é uma revisão. Então, para pegar o texto da lei e já ir revisando esses pontos. Se você errou, já pega, já revisa, já lê. Não fica esperando por revisão. Faça você mesmo também a sua própria revisão. Tá? O maior mal do concursando hoje em dia é querer esperar por tudo. E tudo caia no colo dele. Não vai funcionar. Não vai. Se você for pegar até mesmo os grandes cursinhos para concursos públicos, gente, nem os grandes cursinhos entregam aquilo que é necessário para você passar num concurso como esse, né? Entrega o conteúdo, às vezes muito genérico, às vezes uma questão ou outra ali de legislação e você que lute. Então, eu tenho muitos alunos que oriundam aí dos mais diversos cursos preparatórios para concursos. E o que eles encontram aqui dentro do meu curso? Complemento.
tá? Complemento. Eu sou muito sincero e franco com vocês nesse sentido. É óbvio que só comigo você não vai alcançar a sua aprovação. Por quê? Porque muitas vezes eu não oferto para vocês as matérias básicas, tá? E eu não oferto não é por falta de vontade, é porque realmente é algo muito trabalhoso. Eu dependeria de outras pessoas para fazer o conteúdo para mim, né? Eu, por exemplo, poderia dar uma aula de língua portuguesa? Poderia, mas exige muito. E infelizmente eu não tenho tempo para parar e me dedicar à produção desse conteúdo, porque é muita coisa. Eu já parei para fazer um material de língua portuguesa, é muita coisa. Eu tenho aqui as minhas gramáticas, os meus livros para fazer o material, né? E eu levei basicamente uma semana para fazer, montar, né, uma aula, por exemplo, só sobre substantivo, né? Porque eu quero fazer a melhor aula possível para vocês, né? Então, galera, eu vejo às vezes os meus cursos, as minhas aulas, como um complemento, tá bom? Um complemento que ajuda bastante se você levar a sério. Se você realmente se comprometer, pegar o conteúdo, ler, revisar, seguir as orientações. Então, a partir dessas questões, já, pô, vou resolver a questão. Beleza, você está aqui verificando o quê? A correção da questão. Aí você pega, já lê também no texto da lei. Já vai destacando no texto da lei os pontos. Principalmente competências, principalmente composições, números, prazos, né, valores. Como é o caso aqui, por exemplo, da questão da renda. Porque isso tem cheiro e cara de questão de prova. Tá bom? Cheiro e cara de questão de prova. E é difícil a gente ter uma previsibilidade do que pode ou não cair. Então, por isso que o mapeamento das minhas questões tenta pegar o máximo possível da legislação para você, ó, chegar na prova arrasando. Eu quero que você esteja aqui entre os aprovados. Eu quero fazer uma entrevista com você, mas para isso você tem que realmente levar a sério, né? Dar o seu máximo aqui. Não estou dizendo que você não dá o seu máximo. Tenho certeza que você realmente dedica, tá? Mas eu exijo um pouquinho mais de você. Exijo, e por isso que eu estou tentando fazer aqui sempre o melhor para que você tenha as melhores ferramentas possíveis, tá bom? Então, olha só, questão de número 10. No âmbito das sanções disciplinares, né, aplicáveis aos corretores de imóveis, a pena de suspensão da inscrição terá duração limitada de até. Vamos observar aqui: 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias ou 180 dias. Eu sei como é difícil você perder uma questão por conta de não lembrar de um número, não lembrar de um prazo. Artigo 21, inciso 4. Aplicar uma sanção de suspensão da inscrição até 90 dias. Então, o gabarito é a nossa alternativa letra C. Beleza? Show! Agora, vamos observar mais uma questão. Questão de número 11. Olha só. Para a constituição dos órgãos de fiscalização nos estados, a lei determina que os conselhos regionais serão compostos por 27 membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos em chapa pelo sistema de votos. E aí, no caso, indireto, pessoal, aberto, censitário ou proporcional, né? Questão de número 11, a base legal, nós temos ali, né, artigo 11, é um voto, né, pessoal, indelegável, secreto e obrigatório. É você pensar na eleição aí, nos mesmos moldes do processo de eleição que a gente passa aí né, a cada 4 anos, né, aqui quem mora no Distrito Federal, né, a cada 4 anos, né, mas quem mora aí nos municípios, né, é a cada 2 anos, né? Mas pensar nesses moldes aí, nos princípios de uma eleição, voto secreto, pessoal, certo? Então, o gabarito da nossa questão de número 11 vai ser, então, a nossa alternativa B de bola, tá bom? Questão 12. Para que um corretor de imóveis possa candidatar-se e ser membro
do Conselho Regional, além de não ter sido condenado por uma infração disciplinar, exige-se que ele possua uma inscrição principal na respectiva jurisdição há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos. Gabarito, artigo 12. De acordo com o artigo 12, né, inscrição na jurisdição há mais de 2 anos. Gabarito, alternativa B de bola. Os membros eleitos para compor tanto o Conselho Federal quanto os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis exercerão um mandato com a duração de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos ou 6 anos. O mandato aqui, no caso, a duração, mandato de 3 anos, tá? Mandato de 3 anos. Questão de número 4. Dentre as atribuições privativas do Conselho Federal, inclui-se a responsabilidade por elaborar tabela de preço, Código de Defesa do Consumidor Imobiliário, contrato padrão, leis municipais de zoneamento ou plano diretor das cidades. Artigo 16, inciso 6º. Compete elaborar contrato padrão para serviços de corretagem de imóveis de observância obrigatória pelos inscritos. Gabarito, alternativa letra C. Questão de número 15. Questão de número 15. No que tange às tabelas de preços de serviços de corretagem para uso dos inscritos, compete aos conselhos regionais realizar a sua elaboração e imposição, homologação obedecidas às peculiaridades locais, auditoria fiscal e contábil, substituição por índices federais, revisão mensal obrigatória. Questão de número 15, com base no artigo 17, inciso 4, compete ao Conselho Regional homologar, obedecidas às peculiaridades locais, tabelas de preços de serviços de corretagem para o uso dos inscritos, elaborados e aprovados pelos sindicatos respectivos. Tá bom? Então, gabarito, alternativa B de bola. 16. É expressamente vedado ao corretor de imóveis anunciar publicamente proposta de transação a quem não seja autorizado através de um documento escrito, acordo verbal com testemunhas, gravação telefônica, mensagem de correio eletrônico simples, mandato tácito. Questão 16, a base é o artigo 20, inciso 3º, anunciar publicamente proposta de transação a quem não esteja autorizado através de documento escrito, gabarito, letra A. Questão 17. Ao anunciar imóvel loteado ou em condomínio, o corretor de imóveis incorre em vedação legal se deixar de mencionar o valor venal do imóvel no IPTU, o nome do proprietário anterior no terreno, número de registro do loteamento ou da incorporação no registro de imóveis, data prevista para o habite-se, nome do arquiteto responsável pelo projeto. A base da questão, artigo 20, inciso 5. Vedado anunciar imóvel loteado ou em condomínio sem mencionar o número de registro do loteamento da incorporação no registro de imóveis. Então, alternativa letra C. Questão de número 18. Considera-se infração ética legal, sendo vedado ao inscrito nos órgãos de fiscalização negar aos interessados a garantia de lucro na revenda do imóvel, o financiamento bancário integral, prestação de contas ou recebimento de quantias que lhe tenham sido entregues, transporte gratuito para a visitação dos imóveis, consultoria jurídica em causas alheias à imobiliária. No caso, artigo 20, inciso 7º, negar aos interessados prestação de contas ou recibo de quantias ou documentos que lhe tenham sido entregues a qualquer título. Então, gabarito, alternativa letra C. Questão de número 19. Além da aplicação de multa ou censura, o Conselho Regional poderá aplicar penalidades mais severas em casos de reincidência, se a pena de suspensão não for anotada porque o profissional não apresentou a carteira, o Conselho poderá convertê-la em multa pecuniária em triplo
detenção administrativa, prestação de serviços comunitários, cancelamento da inscrição ou advertência pública em jornal, né? A questão de número 19, a base artigo 21, parágrafo 4. Diz ali, né, numa parte ali, e se esse não apresentar, se este não apresentar para que seja consignada a penalidade, o Conselho Nacional poderá convertê-la em cancelamento da inscrição. Tá bom? Cancelamento da inscrição, letra D. E a questão de número 20. Servidores contratados, né, nos conselhos federal e regionais, aplica-se o regime jurídico. No caso, todo mundo aí, né, tem que saber isso aqui, né, pessoal? Você vai estar trabalhando aí, graças a Deus, você vai estar atuando. Então você tem que saber que, no caso, você será regido pela consolidação das leis trabalhistas, né? A famosa CLT. Então, regime jurídico das leis do trabalho. Gabarito, alternativa, letra B. Gente, a legislação em si, tá? A lei, né? É uma lei razoavelmente tranquila. Ela tem ali um total de 23 artigos, né? O total é de 26, mas para ali no 23, tá? Para ali no 23. 23 artigos. Eu que já dou aula ali de diversas leis, né, de conselhos profissionais, eu garanto para você que é uma lei tranquila, tá? Então, eu acredito que se vier uma questão na sua prova a respeito dessa norma, o examinador vai ter que fazer força para fazer uma questão que seja muito difícil, tá? Então, a questão está dada, revisa o conteúdo, tá? Revisa o conteúdo, não espere revisão de véspera, tá? Não que eu não possa fazer uma revisão com vocês, mas já comece a revisar desde já, tá bom? Eu já falei para vocês várias vezes, o estudo para concurso público é como se você estivesse se preparando para batalha. Tá se preparando para a batalha. Você não se prepara um dia antes. Prepara com antecedência. Tá? Então quem avisa amigo é para o seu próprio bem. Tá bom? Então eu quero que você seja o melhor colocado dentro desse concurso. Mas para isso tem que ter uma dedicação. As ferramentas estão sendo dadas. Agora cabe a você fazer a sua parte. Beleza? Então finalizamos, né? As listas serão proporcionais ao tamanho, né, da legislação. Quanto maior a legislação, mais questões vamos ter. Se for uma legislação pequena, teremos poucas questões. Tá bom? Seguindo aí esse princípio. Se necessário for, traremos mais questões a respeito dessa norma. Beleza? Galera, então é isso. Fechamos a legislação. Agradeço pela sua atenção. Espero muito, muito, muito pela sua opinião aqui nos comentários, tá? O seu feedback para mim é extremamente precioso, tá bom? Pessoal, então agradeço. Vamos então fazer aqui uma pausa para tomar um café, tomar uma água. E a gente volta em uma próxima aula, um próximo bloco para tratarmos de outros assuntos. Beleza? Então, até uma próxima. Tchau, tchau.